A paixão é um enigma complexo, e para compreendê-la, precisamos ir além do comportamento visível e explorar o inconsciente masculino. Carl Jung, com sua teoria dos arquétipos e do inconsciente coletivo, nos oferece uma lente única para decifrar o processo pelo qual um homem se apaixona. Diferente do que se costuma imaginar, o amor não é imediato, nem superficial, é uma jornada psicológica que começa bem antes do primeiro olhar apaixonado. Para Jung, o amor é a busca por algo que falta dentro de nós. O homem, muitas vezes, projeta na mulher amada aquilo que ele sente que lhe falta internamente. Essa projeção nasce de um arquétipo que Jung chamou de anima, a imagem interior do feminino presente na psique de todo homem. Quando um homem encontra uma mulher que toca essa imagem interior, inicia-se o processo da paixão. Essa experiência é tão intensa porque mexe com camadas profundas do inconsciente. A mulher, nesse contexto, não é apenas ela mesma, ela representa um ideal inconsciente que o homem carrega consigo desde a infância. Por isso, a paixão masculina pode parecer tão irracional, o homem não está apenas se conectando com a pessoa diante dele, mas com uma imagem mítica e simbólica que o habita. É por isso que, em muitos casos, o homem idealiza a mulher nos primeiros estágios da paixão. Ele não enxerga quem ela é de verdade, mas quem ela representa em sua mente inconsciente. Isso não é um erro, mas uma etapa natural do processo emocional. O problema surge quando essa projeção não é reelaborada, levando a frustrações futuras. O homem apaixonado se sente impulsionado a se tornar melhor. Ele busca impressionar, evoluir, conquistar. Isso ocorre porque, ao entrar em contato com sua anima, ele se reconecta com partes de si mesmo que estavam adormecidas e sensibilidade, imaginação, espiritualidade. O amor, nesse estágio, é transformador. Mas essa transformação vem acompanhada de medo. Ao se abrir emocionalmente, o homem enfrenta suas inseguranças, seus traumas e sua vulnerabilidade. Apaixonar-se, para ele, é também enfrentar a possibilidade de rejeição, perda e sofrimento. Por isso, muitos homens resistem ou recuam, mesmo diante de sentimentos genuínos. No entanto, é justamente essa dor potencial que dá profundidade à paixão. Jung acreditava que o sofrimento é o que nos move em direção à individuação ou ao processo de integração do verdadeiro eu. Quando o homem escolhe seguir adiante, mesmo com o risco de se machucar, ele está amadurecendo emocionalmente. Assim, a paixão masculina, à luz da psicologia junguiana, não é apenas uma resposta a um estímulo externo. É uma jornada interior, onde o homem encontra na mulher um espelho de sua própria alma, e através dela, inicia o caminho do autoconhecimento e da transformação pessoal. A anima, como descrita por Jung, é uma força poderosa que vive no inconsciente de todo homem. Ela é moldada pelas experiências com figuras femininas da infância, especialmente a mãe, e por imagens culturais e coletivas do feminino. Quando um homem encontra uma mulher que se assemelha a essa imagem interna, algo é acionado. Ele sente que a conhece, mesmo sem entendê-la totalmente. Esse é o início do encantamento. Nesse estágio, o amor parece mágico, predestinado. A mulher se torna um símbolo de tudo que o homem busca, e beleza, compreensão, mistério, plenitude. Mas essa imagem é, em grande parte, uma criação interna, baseada mais em fantasia do que na realidade. É uma armadilha emocional, mas também uma oportunidade de crescimento. A projeção da anima pode levar a uma idealização extrema. O homem vê a mulher como perfeita, incapaz de erros ou defeitos. Ele ignora os sinais reais de incompatibilidade, porque está preso à ilusão de que finalmente encontrou aquela pessoa que completará sua alma. Esse fenômeno é muito comum nos primeiros meses de uma paixão intensa. Por outro lado, essa projeção pode ser o ponto de partida para uma verdadeira conexão. Se o homem tiver maturidade suficiente para reconhecer a projeção e continuar amando a mulher real, ele terá dado um grande passo rumo à individuação. Ele deixará de amar uma imagem e começará a amar uma pessoa. Esse momento de transição é delicado. Muitos relacionamentos terminam quando a projeção se desfaz,
porque o homem se sente traído pela realidade. Ele esperava um ideal, mas encontrou uma mulher com medos, defeitos e limitações. No entanto, esse é o ponto onde o amor pode, de fato, começar a existir. A forma como o homem lida com esse desmoronamento da fantasia revela muito sobre seu desenvolvimento psicológico. Se ele rejeita a mulher por não ser perfeita, está fugindo de si mesmo. Se ele permanece e aprende a amar a mulher como ela é, está aceitando também seus próprios limites e sombras. A paixão, então, se torna uma chance de autoconhecimento. Jung afirmava que, ao integrar a anima, o homem se torna mais inteiro, mais profundo, mais conectado com sua essência. A mulher deixa de ser um objeto de adoração e passa a ser uma companheira de jornada. Nesse sentido, a paixão não é um fim, mas um portal. Um convite para que o homem explore seu inconsciente, enfrente suas ilusões e descubra a verdade sobre si mesmo através do outro. O verdadeiro amor começa quando a ilusão termina, e o que resta é a escolha consciente de permanecer. Todo homem carrega dentro de si a sombra, ou o lado oculto da psique, onde estão guardadas suas fraquezas, impulsos reprimidos e dores não resolvidas. Quando ele se apaixona, essa sombra se agita. A presença do amor escancara o que ele tentou esconder por toda a vida, o medo de não ser suficiente, o medo de se entregar, o medo de perder o controle. Jung dizia que a sombra não é um inimigo, mas uma parte essencial do nosso ser. Ela precisa ser confrontada, compreendida e integrada. O problema é que, ao se apaixonar, o homem muitas vezes entra em conflito com essa parte de si. Ele se sente vulnerável, e isso pode desencadear mecanismos de defesa que sabotam a relação. Um desses mecanismos é o distanciamento emocional. Muitos homens apaixonados passam a agir friamente, como se não se importassem. Isso não é falta de sentimento, mas medo. Medo de se entregar por completo e, com isso, perder sua identidade ou sofrer. O amor o convida a se despir emocionalmente, e isso assusta. Outro mecanismo comum é a busca por controle. O homem tenta definir a relação, impor regras, exigir certezas. Mas o amor verdadeiro é imprevisível, fluido, e não pode ser aprisionado. Quanto mais ele tenta controlar, mais se afasta da experiência genuína do afeto. Há também aqueles que sabotam a relação de forma inconsciente, criando conflitos onde não existem, buscando defeitos na parceira, ou fugindo quando tudo está indo bem. Isso ocorre porque o amor toca feridas antigas, que talvez ele nunca tenha tido coragem de encarar. A sombra também está ligada à ideia de merecimento. Muitos homens, em seu íntimo, não se sentem dignos de serem amados. Essa crença sabotadora os impede de aceitar o carinho e a entrega da mulher. Eles se afastam não porque não sentem, mas porque acreditam que não são bons o bastante. Jung acreditava que só enfrentando a sombra é que o homem pode evoluir. A paixão, portanto, não é apenas um sentimento romântico, mas uma oportunidade terapêutica. Quando o homem tem coragem de olhar para dentro, ele se liberta das correntes invisíveis que o impedem de amar. A mulher, nesse processo, pode ser uma catalisadora. Ao oferecer amor e aceitação, ela desafia o homem a fazer o mesmo por si. Mas esse é um trabalho interno, que ninguém pode fazer por ele. Amar verdadeiramente é, antes de tudo, um ato de coragem interior. Assim, o medo que o homem sente ao se apaixonar não é sinal de fraqueza, mas de profundidade. Ele está diante de um espelho que mostra tudo o que ele é, inclusive o que ele gostaria de esconder. E é enfrentando essa imagem que ele se torna capaz de viver um amor real. Para Jung, o ser humano é movido por uma necessidade inata de encontrar sentido na vida. A paixão, nesse contexto, surge como uma tentativa de preencher um vazio existencial. O homem apaixonado não busca apenas prazer ou companhia, ele busca significado, algo que transcenda a rotina e lhe dê propósito. Essa busca está profundamente ligada à anima. Quando um homem se conecta com uma mulher de forma genuína, ele sente que está acessando algo sagrado, quase espiritual.
Essa experiência pode transformar sua percepção de mundo, tornando-o mais sensível, reflexivo e conectado com dimensões mais profundas da existência. O amor o tira do superficial. Ele começa a repensar suas escolhas, seus valores, sua visão de futuro. A presença da mulher se torna um ponto de partida para uma jornada interior. Ele começa a se perguntar quem ele é de verdade, o que deseja da vida e como pode se tornar alguém melhor. Essa transformação não é fácil. Muitas vezes, ela vem acompanhada de crises existenciais, rompimentos internos, conflitos com antigas crenças. Mas é nesse caos que nasce a verdadeira evolução. O homem, impulsionado pelo amor, inicia um processo de reinvenção. É importante entender que esse processo não depende exclusivamente da mulher. Ela é o estopim, não o destino. A paixão a leva ao centro da vida do homem, mas, no fundo, é ele quem está em busca de si mesmo. A mulher representa o portal, mas a travessia é solitária. Por isso, os amores mais profundos não são aqueles em que o homem se perde na outra pessoa, mas em que ele se encontra através dela. A relação torna-se um espelho, onde ele pode enxergar tanto sua luz quanto sua escuridão. E, ao fazer isso, pode escolher crescer. A paixão, nesse sentido, é um chamado à individuação. É o inconsciente dizendo: há mais dentro de você. E explore. Quando o homem escuta esse chamado e aceita o convite da vida, ele se torna alguém mais completo. A mulher deixa de ser um ideal e se torna uma parceira na construção de um novo eu. Assim, amar é, ao mesmo tempo, um ato de entrega e de descoberta. E quando o amor é vivido com consciência, ele não apenas une duas pessoas, ele liberta a alma. Após o encantamento inicial e a superação das projeções e medos, o homem começa a entrar numa fase mais madura da paixão. Esse é o estágio em que o amor verdadeiro pode ser construído. Aqui, segundo Jung, o que antes era inconsciente começa a se tornar consciente. O homem já não está mais preso à fantasia da anima, e agora pode enxergar, com mais clareza, quem está ao seu lado. Esse momento exige trabalho emocional e espiritual. Amar verdadeiramente é um ato de vontade, de escolha diária, não apenas de impulso. É nesse ponto que muitos homens descobrem que amar alguém é mais do que sentir, é agir. É cuidar, é respeitar, é construir algo em conjunto. A paixão impulsiona, mas é o compromisso consciente que sustenta. A convivência passa a ser um espelho constante. O homem vê refletidas na mulher suas limitações e qualidades. Ele percebe que, para amar bem, precisa desenvolver virtudes como paciência, escuta, humildade e empatia. O relacionamento se torna um laboratório de crescimento mútuo, onde os dois evoluem juntos, se houver disposição. Para Jung, o amor verdadeiro é aquele que promove individuação, ou seja, aquele que ajuda a cada um a se tornar quem realmente é. Isso significa que o homem não deve tentar moldar a mulher à sua imagem, nem ela a ele. Ao contrário, o amor saudável respeita a liberdade, incentiva os sonhos, estimula a autonomia. Nesse estágio, o homem começa a compreender o papel do feminino em sua vida. A mulher deixa de ser apenas um objeto de desejo ou uma idealização romântica, e passa a ser reconhecida como uma força complementar. A energia feminina o inspira, o equilibra, o torna mais inteiro. E essa percepção profunda muda a forma como ele se relaciona com o mundo. A maturidade emocional também traz consigo a capacidade de lidar com as falhas e frustrações. O homem aprende a amar mesmo quando há conflitos, mesmo quando a outra pessoa falha. Ele entende que o amor não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los juntos, com honestidade e compaixão. Ao vivenciar esse amor mais pleno, o homem se aproxima da sua essência. Ele não apenas ama, mas se transforma. Torna-se mais sensível, mais sábio, mais conectado com o que realmente importa. A mulher deixa de ser um ideal e passa a ser uma aliada de alma. E essa união consciente é uma das formas mais profundas de realização humana. No fim, o amor verdadeiro não é uma fantasia perfeita,
É um processo real, imperfeito e belo. Um caminho de aceitação, de coragem, de entrega. E, acima de tudo, um caminho de cura. Pois ao amar verdadeiramente, o homem se reconcilia com todas as partes de si, e isso, segundo Jung, é o maior ato de completude. Quando Jung falava sobre o amor, ele não se referia apenas ao romance entre duas pessoas, mas ao poder transformador dessa experiência. Para o homem que se permite amar, o amor deixa marcas eternas em sua alma. Ele não sai da mesma forma que entrou. Ele evolui, amadurece e compreende a si mesmo em um nível mais profundo. O amor vivido conscientemente amplia a visão do homem sobre a vida. Ele passa a enxergar a beleza nos detalhes, a respeitar o mistério da existência, a valorizar conexões autênticas. A mulher amada, nesse contexto, representa mais do que uma companheira, ela é uma iniciadora, uma guia simbólica que o levou a explorar seu mundo interior. Mesmo que o relacionamento termine, o homem que amou de verdade carrega consigo um novo olhar. Ele foi tocado pela presença da Anima e não pode mais viver no automatismo. Algo dentro dele despertou. A paixão o empurrou para dentro de si, e esse movimento é irreversível. Esse legado se manifesta nas escolhas futuras, nos relacionamentos seguintes, na forma como ele educa seus filhos, como trata os outros, como vive. Um homem que conheceu o amor real se torna mais profundo, mais atento, mais íntegro. Ele carrega em si uma nobreza que não pode ser ensinada, apenas vivida. É por isso que Jung via o amor como uma ponte para a individuação. Ele acreditava que amar não era um fim em si, mas uma poderosa ferramenta de transformação. O homem apaixonado tem a oportunidade de se reencontrar com sua alma e descobrir forças que antes desconhecia. Muitos homens resistem ao amor por medo de se perderem. Mas o que Jung nos ensina é que, ao se entregar, eles não se perdem, eles se encontram. A verdadeira perda está em viver na superfície, em nunca mergulhar nas profundezas da experiência emocional. Amar é arriscado, mas é também a maior aventura que um ser humano pode viver. Assim, a forma como os homens se apaixonam revela muito mais do que simples romantismo. Revela uma jornada arquetípica, uma travessia espiritual, uma oportunidade de renascimento. Cada mulher amada é um espelho que convida o homem a enxergar sua alma. E cada homem que aceita esse convite caminha um pouco mais em direção à totalidade. No fim, amar não é se render ao outro, mas à vida. E quando um homem ama de verdade, ele não apenas encontra alguém, ele encontra a si mesmo.